A masculinidade tóxica não é tóxica só para os homens. Na verdade, a criação, ela tem dois polos, né, de energia feminina e energia masculina. Eu não estou falando de homem e mulher, não. Estou falando da energia mesmo, tipo yin yang, né, esse tipo de coisa. Tem as energias. Então, a energia feminina é a energia do cuidado, do amor, da entrega. A energia masculina é a energia da ação, do impulso, do fazer, né, do ir. E o ideal é que cada ser, não importa a identidade sexual, homem, mulher, ou seja o que for, é ter essas energias mais equilibradas dentro de si, porque isso não tem a ver necessariamente com como a pessoa se expressa. Claro que, geralmente, em mulher ou seres que tem, né, são mais femininos, vai ter energia feminina um pouco mais. Né? Não é necessariamente 50-50, eu acho que o número certinho vai depender de cada ser. Mas é ideal mais o equilíbrio. Né, as pessoas, no caso desse vídeo, estou falando de homens, né, mulher, estou falando de machismo, patriarcado, nesse caso, masculinidade tóxica, é quando a energia masculina está muito mais alta que a feminina, a pessoa não tem. E aí são os homens que acham que podem dominar, né, que tudo está ali à mercê deles, principalmente as mulheres, elas existem para servir aos interesses deles. E aí acontece esse tanto de coisa, né, de violência na mulher, não só as violências mais graves, mas as microagressões também, que as mulheres passam todo o tempo. Então, assim, é ruim, isso eu estou falando como é ruim para as mulheres, né? Inclusive as mulheres não se sentem seguras, né, na sociedade por causa disso. Outro dia eu vi um vídeo, eles fazendo pergunta para homens, mulheres, perguntando, você se sente segura? Você andaria à noite sozinha? Você, nanana, sabe a diferença de resposta dos homens e mulheres? Esse tipo de coisa, né, que é para mulher a gente já sabe, espero que seja óbvio, mas para alguns homens acredite que não, dizem que não, mas é óbvio que é tóxico, né, para as mulheres, mas para os homens também. Porque quando é essa masculinidade tóxica, o cara tem que ser o cara, tem que ser o protetor, não pode, né, não tem aquela frase, homem não chora. Gente, quem disse? Todo ser humano tem emoções, tem sentimentos. Nós viemos aqui nessa jornada humana, é uma jornada desafiadora, não é um mundo difícil, né, as almas que vêm para cá são almas corajosas. Então, por que o homem não pode? Pode sim, inclusive deve. Então, o homem tem que ter um pouco da energia feminina também. Igual eu falei, não é assim ser afeminado, não é isso. Ter um pouco dessa suavidade, né? E as mulheres também têm que ter um pouco da energia masculina, senão fica também as mulheres vítimas, coitadinhas, fracas. Nenhum dos dois é legal. Como eu falei, tem que ter um equilíbrio mais ou menos dentro de cada um. E no caso da masculinidade tóxica para os homens, né, como eu falei, o número de suicídios, por exemplo, é maior entre homens, porque a vida é mais difícil para eles. Não, claro que não, inclusive é o contrário. Mas por quê? Porque eles, né, não podem falar de sentimentos, vai falar, tem gente que vai zoar, ainda, a sociedade ainda é também, né, não. Tem esse incentivo, como eu falei, essa expressão homem não chora, sei lá, maricas, o povo vai xingar, vai falar, nossa, vai falar de emoção, então assim, é prejudicial. Então eles não conseguem, não pode pedir ajuda, né? Não pode ficar vulnerável. Não são todos, claro, falando em geral. E aí não consegue, um dia vai sucumbe, né? No caso que eu estou falando específico do suicídio, por exemplo. Então não é saudável também, faz mal para eles, de colocar esse papel, esse peso de que eles têm que estar sempre bem, tem que ser forte, né? Por que não, gente? A jornada é difícil para todo mundo, né? E homem tem sentimento também, não só não é errado, como é saudável. Né, o ator Justin Baldoni, por exemplo, escreveu um livro chamado Man Enough, né, ele falando exatamente disso, ele dá um exemplo de uma ex-namorada, uma época que ele estava sentindo alguma coisa, né, ele ia chorar, e a mulher, vira homem, olha pra você ver como é que a sociedade não incentiva. Ele falou, gente, como assim, né, vira homem e não poder sentir? Não existe isso. Então a sociedade, a masculinidade tóxica, a sociedade que incentiva isso, como eu falei, não é saudável. Mas está rolando um movimento também, além do, né, do feminino está subindo, o masculino também está machucado, né? Porque qualquer desequilíbrio machuca os dois lados. Né? Tem o clipe do Thiago York que eu tenho no meu Insta, exatamente desse movimento do masculino também. Né? Então, por exemplo, o feminismo, que muita gente fala mal, porque tem algumas pessoas que dão uma exagerada, algumas mulheres, algumas pessoas. O feminismo mesmo, na sua origem e ainda na sua essência, é buscar igualdade. Eu sempre falo, se a gente está num desequilíbrio, o homem é acima da mulher, e a gente passar para a mulher acima do homem, a gente sai de um desequilíbrio para o outro, aí não resolve nada. A gente quer buscar o equilíbrio, né? Uma igualdade de direitos, não um direito de existir igual na sociedade, não a igualdade de ser, porque nenhum ser é igual ao outro, muito menos homens e mulheres, né?
É nesse sentido, igualdade de direito de existir. Então, assim, só porque tem gente que exagera e desvirtua, não quer dizer que o feminismo ainda não seja esse. Então, eu acho que os homens que estão buscando evolução e cura também tinham que ser feminista, porque ele vai querer uma parceira, ele vai querer igualdade. Quem se sente ameaçado pelo feminismo são esses que têm a masculinidade tóxica, porque eles gostam de estar ali na posição de privilégio, né, de que tudo é para eles, as mulheres existem para eles, para agradar, para servir, né, e a sociedade também, aí eles se sentem ameaçados com o movimento feminismo, porque a gente quer igualdade, mas não sai de um desequilíbrio para o outro. Mas isso é falando em geral, mas o que eu tô falando, não é ruim só para as mulheres, né? Para vocês também, homens. Então, assim, a única coisa que é ideal, gente, que é saudável, que a gente vai ficar bem realmente na alma, é a cura, é o equilíbrio, é fazer o trabalho de autoconhecimento de cada um, né? Da gente buscar a nossa essência. Porque em essência todo mundo é igual, não tem diferença. A gente expressa de formas diferentes, né? Não só de homem e mulheres, milhões de outras formas da gente expressar, mas a essência é a mesma. Então não tem melhor, não tem pior. Se a gente começar a tratar isso e parar de ficar dividindo, né, sempre nós contra eles, né, homens contra mulheres, esquerda, direita, hétero, homo, não importa, gente, não existe. A gente expressa de formas diferentes, mas somos iguais em essência. Então não tem melhor, não tem pior. A gente tem que respeitar a forma de expressar do coleguinha, né? E como eu falei, tudo que causa desequilíbrio um acima do outro, um a mais ou nós contra eles, vai trazer sofrimento. Não é só para outra parte, traz para a sua parte também. Então, voltando ao assunto desse vídeo, a masculinidade tóxica não é ruim só para as mulheres, homens, para vocês também. Vocês têm direito de sentir, têm direito de ficar vulnerável, têm direito, tá vendo? Direitos iguais não só para a gente, para vocês também. Não é só a gente que pode chorar, só a gente que pode sentir, não, vocês também. Então, a gente buscar a igualdade e o equilíbrio é bom para todo mundo. Vamos?